Salve nação guerreira, começando mais um Voz das Guerreiras, o podcast voltado ao futebol feminino da Ferroviária. Mais uma vez ao meu lado está Janaíne Camargo, a nossa querida Jana, auxiliar da equipe Sub-13 das Guerreirinhas Grenadas. Seja bem-vinda, Jana. Muito obrigada, Rafael Zocco. Seguimos para mais um podcast, galera. Vamos com tudo, hein? Vamos com tudo! Eu tô falando que o sarrafo tá aumentando cada vez mais, né? Hoje a gente vai receber Hoje é peixe grande. a nossa chefinha querida, né? Nuti Silveira, presente aqui no Voz das Guerreiras, seja muito bem-vinda, nossa diretora executiva do futebol feminino da Ferroviária. Boa. Hum, Boa, né? Boa noite, pessoal. Boa noite. Já comecei nervosa, né? Vocês estão vendo. É mais fácil dirigir um gol que eu falando. Brincadeira. Boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite, Zocca, Jana. A Jana, que além da nossa auxiliar das categorias, né, da categoria sub-13, ela é nossa professora da Escola das Guerreiras Grenás. Eu falo isso porque com muito orgulho, porque esse ano nós começamos esse projeto que é lindo, maravilhoso. Eu tenho certeza que vai fazer com que muitos clubes e também muitas jovens jogadoras possam começar a jogar futebol cada vez mais cedo e, claro, num espaço seguro. Mas obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui e vamos papear um pouco, né? Vamos prosear um pouco. Boa, gostei. E com certeza a Escola das Guerreiras está na nossa pauta aqui no programa. Ô Nuti, queria que você falasse, antes de entrar no assunto, né, que você já foi jogadora de futebol, né, mas agora falando do seu trabalho desenvolvido como diretora, né, das Guerreiras Grenás, né. O que você pode falar das Guerreiras de 2025? E dentro disso, como é que funciona o planejamento, da diretoria junto com comissão, né, e com as comissões no caso, né, e quando está prestes a começar uma temporada, por exemplo, né, como é que vocês detalham isso para seguir o ano todo? Bom, nós temos que entender qual que é o nosso calendário, né, então, por exemplo, no ano passado, quando nós começamos a desenhar o nosso elenco, quando começamos a desenhar o número de jogadoras que teria, a gente tem que entender qual que é o nosso calendário. Então, nesse sentido, nós tínhamos, né, no ano passado, o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista e Libertadores, que já estava definido. A Copa do Brasil acabou sendo uma surpresa positiva, mas acabou acontecendo aí na metade nesse contexto aí, agora em 2025. Mas nós temos que olhar as nossas competições, entender o que que a gente pretende dentro das competições, então em cima disso, e olhar obviamente o nosso orçamento. Então dentro do nosso orçamento, das competições que temos, quais jogadoras e qual o perfil de jogadoras que a gente quer para estar, atuando aí nas competições ao longo do ano. Além disso, né, depois disso a gente tem que entender, quando que vai ser as competições, então entender do nosso calendário, quais as datas, quando que é a apresentação de jogadoras. Em cima disso também desenrolar com toda a comissão técnica, hã, toda a parte de exame médico, apresentação de atletas, quanto tempo de pré-temporada é o ideal. Só que claro, tudo isso, por vezes a gente tem um impacto externo, né. Por exemplo, esse ano nós tivemos, de forma muito tardia, as datas das competições. E aí isso fez com que a gente tivesse uma pré-temporada muito grande, apesar de ter sido bom, mas ela foi muito grande, muito extensa, pra depois a gente começar a entender o nosso calendário. Mas basicamente é isso, eu tenho um alinhamento com a supervisão, para entender toda a parte de logística, de organização, de datas. Eu tenho um alinhamento com comissão técnica e análise de mercado, para entender a questão de elenco. Eu tenho que fazer a comunicação com a federação, com a CBF, para entender toda a questão de competições, colocar isso tudo, e desenhar qual que é o melhor cenário mediante aí o que a gente tem de competições. E aí aparecem algumas surpresas, e claro, tem os mais fatores externos de organização, de programações que a gente acaba desenvolvendo e construindo aí conforme o passar dos dias e as informações que a gente vai recebendo. E eu acho que, claro, não é só a Ferroviária que enfrenta isso, né, por exemplo, essa questão de surpresa de ser uma competição retornando. Você acha que isso acabou influenciando de alguma certa maneira, assim, vocês não estarem esperando uma competição e, assim, de alguma forma afeta o planejamento da equipe? Nesse quesito, por exemplo, a competição que apareceu para nós foi a Copa do Brasil. O formato dela vai fazer com que não tenha
tanto impacto, porque ele é uma competição que vai, de maio, se eu não me engano, até novembro, que é a final, e serão 7 datas. Então vai ter, durante todos esses meses, algumas fases, algumas etapas. Os clubes, por exemplo, a Ferroviária, que está numa 1, começa a jogar a partir da terceira rodada, né, que a primeira vai ser o confronto entre, os clubes da 3, depois a 3 contra 2, para nós entrarmos depois contra os vencedores deles. Então, chegando até a final, são 5 jogos, só que eles estão bem espaçados. Agora, se fosse um outro formato, talvez implicaria no número de jogadoras, também implica em questão orçamentária, porque, nós não sabemos, ainda qual que vai ser o formato, se vai ser uma cota de participação, se vai ser um auxílio operacional, nós não sabemos, né, a gente não tem ainda a clareza se vai ser um sorteio, quem joga ou quem joga em casa, quem joga fora, nós não temos essa clareza de informação, e isso impacta na parte financeira, porque se for um auxílio operacional, por exemplo, é um valor X. Só que se esse auxílio operacional for um jogo em casa, obviamente a gente vai ter um valor muito maior de parte financeira, né. Por exemplo, se o auxílio é de, vou dar um exemplo, de 20.000, o jogo custa 40, eu tenho um impacto maior no meu orçamento conforme for estando. Então, são essas situações. Impacta numa parte financeira e numa planejamento de elenco, dependendo do formato da competição, do número de atletas, né. A gente fala tanto do calendário feminino, né, e aí quando a gente consegue ter mais competições, vem esse boom de repente. Exatamente, né, só frisando o pessoal de casa que o calendário foi divulgado no início desse ano, né, enquanto o masculino, já teve já as diretrizes definidas no fim do ano passado, um tempo maior até para se organizar, mas também foi tardio a divulgação do calendário do masculino. O nosso, cara, começou em janeiro e em março já começou as competições, né. Ô Nuti, aí você falou da questão de planejamento, de montar o elenco de acordo até mesmo com a filosofia de trabalho, da comissão técnica. Como é que você analisa o elenco da Ferroviária esse ano, né? Algumas atletas saíram no ano passado, pouquíssimas, e chegaram 5 reforços, né, no início desse ano, né? Como é que você avalia esses reforços e também a parte que ficou, né, remanescente para essa temporada? Eu penso que é um dos elencos mais fortes que nós já tivemos dentro da Ferroviária, né. Claro que teve outros momentos em outros, não só outros contextos de clube, mas também de competitividade dentro das competições. Eu acho que formamos grandes elencos, mas eu acho que dos últimos anos esse é o mais forte que nós montamos e mais equilibrado, né, no sentido de, ter um número de jogadoras, mas que essas jogadoras são extremamente competitivas. Então, se nós olharmos ali os nomes que ficaram conosco e as contratações que vieram, tem sempre 2, 3 jogadoras para cada posição, de forma muito competitiva. Então não dá para falar assim: "Ó, essa jogadora vai ser titular". Não, é de acordo com o desempenho delas, porque de fato no dia a dia tem sido muito interessante, tem sido muito competitivo. E além disso, né, dessa competitividade, dessa força do elenco, dos objetivos que a gente tem para dentro, dentro das competições ao longo do ano, nós também conseguimos ter um ambiente legal de trabalho, assim, sabe. Tem essa competitividade, mas nós temos muita lealdade dentro do nosso dia a dia, da nossa rotina. Eu acho que isso também nos favorece demais, é ali dentro das 4 linhas. Cada um buscando o seu espaço e querendo competir, mas também fora de maneira muito leal ali, tentando fazer essa construção para que a Ferroviária, as guerreiras grenás, saiam ganhando, né. E também tem a questão que envolve as categorias de formação da Ferroviária, né, algumas atletas subindo para o elenco profissional, né, hoje a gente tem um caso, da Natália Venditto, que sem dúvida nenhuma uma grande promessa do futebol feminino brasileiro. Já dá para colocar, eu acho que quase no patamar da Aline Gomes, Mais uma ali, né, da mais base. uma, e as 2 jogaram juntas nas categorias de formação. E como é que você vê esse trabalho das categorias de formação das guerreirinhas grenás sendo feito e também abastecendo a categoria principal? É importantíssimo. E no final, na minha cabeça, assim, e o entendimento, e por isso que eu, né, estou junto aí na frente da Ferroviária, mas o entendimento do clube é: se você tem base,
é porque você vai fazer com que essas jogadoras elas possam ir subindo para jogar na categoria principal. Esse é o nosso objetivo. Então não faz sentido você ter uma categoria de formação por ter para disputar alguma competição. Não, o nosso objetivo de fato é que essas jovens jogadoras que elas vão se formando e para que elas passem por todo o processo, e por isso que a gente tem uma escola, por isso que a gente tem desde a categoria sub-13, para que quando elas estejam ali no sub-20, elas já tenham condições e oportunidades de estar subindo para fazer treinamentos e depois jogos com a categoria principal. E como tu falou, né, além da Aline, a Natália Vendito, ela é uma baita jogadora. Eu brinco que desde as primeiras competições que ela esteve junto da Ferroviária, na época eu era supervisora, então eu tô no clube trilhando o caminho ali de clube junto com ela, e daí sempre quando conversa ali no começo desse ano, a gente foi conversar, eu falei, né: "Ô Bendito, tô aqui contigo desde o começo, e eu só quero te ver crescer mais e mais, então o que, eu enquanto diretora puder estar te auxiliando para que você vá crescendo de uma maneira saudável e que você vá se desenvolvendo aqui dentro, vai ser sensacional", porque isso é uma vitória, né, isso é uma grande Certeza. vitória nossa. E eu vejo extremamente importante, né, a gente falou da Natália Vendito, mas, hoje nosso elenco ele tem 26 jogadores da categoria principal. Nós temos a Vendito como, vinda, né, da categoria de base, e temos a Isadora Faixel, que é a nossa goleira. E aí nós temos 26 jogadoras, que é um número pequeno, né, para um elenco, pensando em todas as competições que a gente tem, justamente porque a gente quer oportunizar que mais jogadoras da base vão subindo ao longo do ano. Então, que elas participem desse processo, que elas vão subindo e descendo para que seja de forma gradual, até que, né, elas conquistaram ali, estão bem, estão competindo muito bem, elas vão ficar na categoria principal, mas por enquanto nós queremos ter esse espaço e ter esse processo de transição aí mais natural para que depois elas, de fato, finquem seus pés ali na categoria principal, assim como foi o processo da Vendita, né, que é um exemplo, e da Aline Gomes também. Com certeza. E Muito bom isso, não, sensacional. né. E, assim, e até falando da Faixel, né, é difícil você encontrar uma goleira com uma estatura muito alta, assim, porque ela tem 1,80, né, e eu posso estar enganado, me corrijam. Eu acho que a média de altura da mulher brasileira é entre 1,74 e 1,75, então ela já tá acima dessa média, porque a gente vê goleiras de baixa estatura e ela tá com 1,80. A Lorena, que hoje é seleção brasileira, eu acho que é 1,83, 1,85. Então era a goleira do Grêmio, né, agora tá no futebol dos Estados Unidos. Então, começam a surgir goleiras com essa estatura, né, e ela pode crescer mais, porque a gente tá falando de uma jogadora que completou 18 anos esse ano, né, então Cada dia que ela vai no clube, Zoe falou: "Mas Faixel, você não para de crescer". Eu falei: "Meu Deus, ela estava assim, tá assim, daqui a pouco", mas é isso, e é importante a gente, ter essas garotas aqui com a gente, né, passarem por todas essas fases da base, hoje terem a oportunidade do profissional. E poxa, a Isa, falando de altura, mas a qualidade técnica e tática, a gente já vê uma qualidade muito, muito grande. sem Graças ao trabalho de base que a Ferroviária tem, e é muito sólido. e os profissionais que estão envolvidos também, tem as goleiras que já estão no profissional, acho que a Luciana é um grande espelho para esse futuro, né, dentro da meta, então acho que é se espelhando no profissional também para conseguir se desenvolver melhor, Não é muito? o trabalho. E falando em categorias de formação, a gente tá com o projeto, né, do CT, né, do CT do futebol feminino, das Guerreiras Grenas, Aldeia das Guerreiras, é um nome muito muito legal, muito bonito. Ô Nute, o que que você pode falar, mais sobre esse projeto? O que vai ter? Qual a expectativa também para a modalidade do futebol feminino brasileiro, né, vai ser o primeiro se ter voltado para a modalidade aqui no Brasil. Esse projeto ele é um convênio, né, entre a Petrobras e a Fundesport, e a Ferroviária entra como apoiadora, e depois a gente vai, obviamente, usufruir desse espaço para que, as nossas jogadoras, primeiramente tenham acesso e tenham todo o seu desenvolvimento ali dentro do espaço. Então, além de toda a estrutura de campo que teremos, né, que serão 5 campos, sendo eles um mini estádio, temos toda a parte de academia,
alojamento com capacidade para 82 meninas, da categoria de base, né, das categorias de formação, não é para a categoria principal. Teremos toda a estrutura médica, então vai ter o departamento médico, vai ter ambulatórios médicos, onde ginecologista vai poder ter atendimento das atletas, também ter a parte de odontologia. Então, tudo que é voltado para o alto rendimento e para a saúde, né, que fazem parte desse desenvolvimento das jogadoras, terá ali. Parte de academia, refeitório, vai ter um anfiteatro ali para um espaço para poder fazer as representações ou fazer alguma dinâmica, fazer palestra, enfim. Hã, Vai ter a área de convivência delas, e eu ressalto que sempre vai ter uma parte ali de estudo, né, para que elas também estudem, porque é extremamente importante que não dá pra gente pensar só nelas enquanto, jogadoras, né, de alto rendimento, elas têm que passar por toda essa etapa de formação, porque assim elas vão ser melhores cidadãs e também melhores atletas, porque vão estar estudando e resolvendo mais rápido os problemas e por aí vai. Então, vai ter todo um espaço pensado na rotina delas. Então, quando elas acordam, elas vão tomar café da manhã, tem um espaço, depois tem alguns minutos para estudar ou para ficar fazendo algum trabalho com a área de psicologia ou um horário com a parte de assistente social. Depois elas têm o seu espaço de quarto, parte, né, a parte para fazer a refeição. Durante a tarde ele tem os parte do departamento médico, caso tenha alguma necessidade, vai para academia, depois desce para o treino, então vai ter todo um cenário para que elas tenham as suas rotinas. E aí para a categoria principal a mesma coisa, tem todo a sua rotina estipulada de chegada, vai para o vestiário, vai, fazer algum trabalho no departamento médico, vai para academia, eu tenho que passar onde tiver que passar, você tem que fazer uma parte também, ele vai ter uma piscina, vai ter parte para fazer gelo, enfim, tudo que é necessário para uma estrutura de centro de treinamento de uma equipe de ponta vai ter ali no espaço para que elas possam, desde a categoria de base até a categoria principal, que elas possam estar, desenvolvendo e tratando ali no dia a dia. E a expectativa, além de toda a parte desportiva e de rendimento que a gente vai ter, é fazer muitas parcerias com a federação e com a CBF, para que a gente possa também trazer competições para a Aldeia das Guerreiras, né. Que a gente possa fazer com que tenham torneios ou tenha uma liga de desenvolvimento, como está tendo agora lá em Porto Alegre, que a gente possa trazer também toda a questão de educacional, não só para as jogadoras, mas também, pra arbitragem, fazer algum simpósio voltado à saúde da mulher, ou alguma questão voltada para a parte técnica, enfim, tudo que for, que esteja na cadeia do futebol feminino, seja a parte de atleta, se a parte técnica, se a parte de preparação física, ou a parte de arbitragem, tudo que tiver envolvido com o futebol feminino, a ideia é que a gente possa ter esse espaço e proporcionar eventos para que a gente possa, não só desenvolver as jogadoras, mas que a gente possa desenvolver o futebol feminino como um todo. Então esse é o nosso grande planejamento, foi isso que foi acordado, né, ali junto da Fundesport com a Petrobras para que pudesse, acontecer. E a expectativa, né, de acontecimento, com que fase que tá e tudo mais, a Fundesport já foi feito o processo de licitação para começar as obras, já foi enviado ali pra Petrobras, agora a gente está aguardando, né, ter um retorno, e aí assim que tiver o retorno da Petrobras, a gente já vai dar início, o pontapé aí na obra para começar o nosso centro de treinamento, que sem dúvida ele vai mudar o contexto do futebol feminino no Brasil, porque é um projeto que sai de um convênio, né, com uma grande empresa, mas que ele pode também acontecer através de lei de incentivo, então ele é alcançável por outros projetos. Então ele vai ser um piloto que vai trazer todo esse espaço, mas que pode ser disseminado. E aí eu falo abertamente, eu já conversei isso com a Petrobras, já conversei com a Fundesport, de que a gente quer trazer pessoas para ver o projeto acontecer, vai dar o suporte que for necessário, porque no final a gente quer que, o futebol feminino no Brasil, ele cada vez cresça mais. Então se a gente tem esse espaço, a gente pode, às vezes, apresentar ou encurtar ou mostrar o que está acontecendo, por que que deu certo, como deu certo, a gente quer fazer, né. O futebol feminino brasileiro precisa de mais espaços seguros para o seu desenvolvimento, né. Porque
Eu já vejo outros centros de treinamentos, até nós tivemos a oportunidade do ano passado de ir para a Espanha, e nós conhecemos o centro de treinamento do Barcelona. Ele foi adaptado para o futebol feminino depois de ser introduzido, mas a ideia era futebol masculino, tem as outras modalidades, handebol, basquete e tudo mais, mas depois ele teve que ser adaptado. Então, só que nem todos os clubes têm essa estrutura de conseguir adaptar o futebol feminino ali dentro. Por vezes você dá alguma coisa ou você tenta alugar um outro espaço, mas que não tem a estrutura adequada. Nada suporta, né? Exato. Então, que outros clubes possam entender a demanda que tem e a importância que tem, e que a gente não quer competir. Nós queremos cada um ter o seu espaço. E se o clube tem a oportunidade de criar algo ou se deixar junto, perfeito. Mas se o clube não tem essa capacidade e que tá tudo bem, que é até o nosso caso aqui dentro da Ferroviária, que a gente consiga caminhar ter outros caminhos. E se nós, enquanto Ferroviária, pensantes e que querem o desenvolvimento da modalidade, porque já estamos atuando desde 2001 de forma ininterrupta, que se nós pudermos contribuir para isso, nós vamos contribuir com o maior prazer do mundo. E você citou que esteve na Espanha, olhando num contexto geral, s do lado da Ferroviária, mas, assim, do contexto geral do futebol feminino, né. A gente tá muito atrás, assim, de filosofia de trabalho. Creio que estrutura eles podem ter um pouco mais, mas, assim, filosofia de trabalho, vocês acham que Ferroviária, o futebol feminino brasileiro tá no mesmo patamar, prateleira? Hã, o que que a gente, não só nós, né, eu Ferroviária, mas outras instituições que foram também, e o que que a gente teve uma percepção? A gente entendeu como funciona a liga, né, e pensando na liga espanhola, a competitividade, dentro no caso do Campeonato Brasileiro, nós temos uma competitividade muito maior do que da espanhola, porque lá tem basicamente, assim, são as equipes mais fortes, é o Barcelona, o Real Madrid e o Atlético de Madrid. As outras equipes, elas já estão num patamar abaixo, assim, né. Então, de certa forma, tu sabe, já tem os 3. Trazendo uma comparação dentro do contexto brasileiro, hoje nós temos uma competitividade maior, nós temos grandes equipes e com chances, de ser campeão, por exemplo. Hoje eu não consigo falar assim, ó, cravar quais times vão estar na final, diferente de outros anos. Então, hoje eu acho que a gente tem uma competitividade muito maior, hã, dentro do ano, em todas as competições brasileiras, né, que a gente disputa. Hã, Dentro do contexto de estrutura, obviamente esses clubes também têm uma estrutura melhor, mas os demais não têm tanta estrutura. Hã, o que eles têm lá, uma competição que se caracteriza como profissional, então só joga, a Liga F, que como eles falam, só quem tem um contrato profissional com todas as atletas. Hã, mas o salário mínimo é muito baixo, né, se a gente comparar. Se eu não estiver falando informação errada, me desculpe se eu estiver falando, mas, salvo engano, é 24.000 euros, só que é no ano. 24.000 euros por temporada. Se eu não me engano. Se eu não me engano. Então, é baixo o salário. Nossa, menos de 3.000 euros. É. Pegando O ne os e eu acho que eu tô falando até um valor alto, tá. Eu acho que eu tô falando um valor mais alto. E eles têm um planejamento para que no ano seguinte seja 1.000 euros a mais. Então, claro que tem jogadoras do nível, por exemplo, do Barcelona, do Real, do Atlético, que são salários muito maiores. E só que tem um outro contraponto que não é assim. Então, existem essas diferenças. Acho que em termos de competição, a gente pode melhorar um pouquinho. Não, né, a gente tá num estado que a Federação Paulista investe muito no futebol feminino. Acho que em termos de competição nós estamos entregando muita coisa e nós não estamos longe. Acho que em termos de organização precisamos melhorar ainda, digo a nível nacional, né. Mas em termos de nível competitivo, eu acho que aí a gente tá num caminho legal e até melhor, né.
Acho que a Ferroviária, ela vem a cada ano mais investindo mais, não só em atletas, mas também em toda a estrutura técnica. Então, há um aumento de comissões, do número de comissões técnicas, assim como também ano após ano vem tendo o aumento de categorias, né? Como, por exemplo, esse ano a gente teve a Escola das Guerreiras. Então, eu acho que dentro do contexto de Ferroviária, nós temos uma disparidade, se for pensar com relação ao Barcelona, em valores de salários. Há uma disparidade, né? Por exemplo, a gente viu o número de membros de comissão técnica do Barcelona. São 24, eu acho. Caramba! Só no Profi. E no masculino, eu acho que são 42. Eu sei que, assim, só no profissional feminino do Barcelona são 24 pessoas, 22 pessoas. Nossa, É um número. muito alto. É bem alto, é uma baita estrutura. E se a gente for comparar, é com a estrutura do masculino aqui, né? Uhum. Então a gente tem um pouco, assim, dessas diferenças. Mas eu acho que, assim, o futebol brasileiro, ele tá em evolução. Eu acho que os clubes têm entendido que é um produto do clube, e se você investir, e direcionar e tiver bons profissionais, você vai ter vai agregar a sua marca, e não é aquela questão de obrigatoriedade. Infelizmente, alguns pensam assim. Mas dentro da Ferroviária, trazendo para nós de novo, eu acho que faz um tempo que a Ferroviária já entende o quanto isso é importante, já entende o quanto e tem como força, né? Por muitos anos, o próprio futebol feminino é quem trouxe essa visibilidade para dentro do clube. Então, acho que isso nós já ultrapassamos, e cada vez mais a nossa briga, entre aspas, né, a nossa luta, é que a gente continue mantendo as nossas equipes como sendo uma das principais do Brasil, mediante a todos os investimentos que vêm sendo feito, por todos os clubes. E aí eu trago de volta o quanto a nossa categoria de formação é importante, né? O quanto revelar essas jogadoras, o quanto, unir essa força de jogadoras mais experientes com mais jovens, e ter bons profissionais nas comissões técnicas, e aí não é só na categoria principal, mas em todas as categorias, é importante para que a gente continue mantendo as nossas guerreiras muito fortes e preparando e desenvolvendo para o futebol, nacional aí ser cada vez mais forte. Cara, e esse projeto nacional, tipo o CT, a existência do futebol feminino coroa um projeto que se iniciou lá em 2001 com essa Fundesporte e, pô, as guerreiras, né, as primeiras guerreiras, né, a participarem desse projeto, elas fazem parte do que é a Ferroviária hoje com absoluta certeza, né. A gente, acho que foi a Déia ou a Dai, E a ideia, falaram isso, né? falaram a respeito disso, né. Elas não estão mais hoje atuando, mas eu falei: "Pô, vocês fazem parte disso, né, vocês colaboraram para o que é o futebol feminino da Ferroviária hoje em dia, né". Então, pô, é magnífico. E você falou, dessa questão Federação Paulista e CBF, né. Como é que você vê o trato do futebol feminino da Federação Paulista com relação à CBF? A gente vê, né, esses empecilhos de calendário da CBF e tal, mas também a federação, ela fica presa no que a CBF vai fazer para poder montar o calendário dela também, né. Mas assim, a gente vê que o trabalho do futebol feminino feito pela Federação Paulista, fomentando com competições, principalmente de categorias de base, é muito importante para que elas possam jogar, possam desfrutar dos momentos, enfim, e ajudar também a formar e ter calendário para as equipes jogarem, né. Como é que você vê esses trabalhos diferentes, querendo ou não? É importantíssimo, não dá para pensar que só a CBF tem que fazer competição, a gente tem que ter as competições estaduais. E aí a gente tem a felicidade, né, de estar no estado de São Paulo e ter a Federação Paulista como principal fomentadora aí do futebol das categorias de formação 1, falo, né, do Brasil. Porque se a gente entender que, há anos tem alguém responsável pelo departamento de futebol feminino para fazer todo o entorno acontecer dentro dos departamentos da federação.
O Reinaldo, acho que ele foi muito sagaz e tem um papel importantíssimo nesse desenvolvimento, de trazer primeiro a Aline, né, a Pelé ali Sim. dentro para ser responsável, depois a Ana Lorena Marchi, agora a Thaís passou por lá, volta a Lorena e agora a Kim Saito que assumiu. Então, sempre teve alguém pensando no futebol feminino. E aí, a primeira competição de base que teve foi o Paulista Sub-17, Isso. né? É a mais antiga, Exato, inclusive. é a mais antiga. E aí, conforme vai tendo a demanda e o entendimento de que se precisa fazer mais, a federação sempre vai puxando esse ganchinho, né, ela vai puxando, aí ela faz um 17, faz 15, faz 20, faz festival 14, não, mas tem que fazer o festival 12 também. Então, eu até brinco, pô, por que que uma equipe vai ter uma categoria sub-15, sendo que não tem uma competição sub-15 para jogar? É difícil também para nós, enquanto clubes, ir lá na presidência, né, na diretoria, bater na porta: "Ô, eu quero ter uma categoria sub-15, o orçamento é esse", e vai jogar o quê? E assim, é difícil você colocar também atletas 12, 13 anos para jogar uma competição sub-17, né. Exato. Então, assim, tem que ter todo um processo, tem que ter todo um porquê. E feliz de nós estarmos aqui disputando essas competições e podendo colocar as meninas de fato para competir, porque também, se você tem por mais que beleza, todo mundo aprovou que vai ter o sub-15 e não tem competição, como é que você estimula essas jogadoras a ficar o ano inteiro fazendo um amistoso ou um triangular, sabe, é muito complexo. Então, isso é extremamente importante para que as meninas também queiram estar ali. E aí o processo ele vai fazendo com que as coisas aconteçam. A CBF, ela depois vem trazendo a Liga de Desenvolvimento, vem fazendo algumas outras competições, alguns outros movimentos que são importantes. Acho que pelo fato da federação estar trilhando esse caminho e olhando com mais carinho antes, faz com que saia na frente. Tanto que hoje, por exemplo, a gente tem o Campeonato Paulista com seus direitos todos comercializados, muito mais organizado até, né, pensando na categoria principal, com tudo organizado antes da competição começar, diferente da CBF, que a competição já começou e a gente né, tem algumas indefinições ou algumas coisas para serem esclarecidas. Complicado. Então, sem dúvida, eu acho que a federação sai na frente e espero que outras federações se espelhem, porque isso só vai fazer com que a gente tenha melhores jogadoras, né. Se na Federação Gaúcha, na Federação Baiana já tenham competições de base, os clubes vão entrando, depois eles vão poder pleitear e participar de competições de CBF, e mais jogadoras vão estar sendo formadas para que a gente de fato tenha, quando chegar lá na cadeia, na categoria principal, grandes jogadoras. É isso que falta, muitas vezes, é material humano, É, principalmente nas exata categorias menores, porque é difícil ter investimento. Porque quem vai investir se não tem competição, assim como a gente falou, a Andrea e a Dai falaram muito disso, porque elas tinham 15 anos e elas estavam no adulto, porque não tinha competição pra categoria. E a disparidade é muito grande, né, você pega uma menina de 15 anos pra jogar com uma de 30, pô, é muito diferente, o lastro é diferente, o emocional, né, toda a inteligência emocional é diferente, é tudo muito diferente. E acho que, felizes que temos algumas jogadoras que são fora da curva, né, por exemplo, a Aline Gomes, que nós falamos, a Vendito, mas, a Dudinha do São Paulo, são jogadoras que são fora da curva. Mas elas são exceção, elas não são a exatamente. regra. Então, nós não podemos, acreditar ou ficar esperando que vão aparecer todas as jogadoras assim. Nós temos que ir fomentando e fazendo o processo inverso, é cada vez investir lá de baixo para que elas venham se formando e estejam preparadas quando chegar na categoria principal. E vai além, Nute, da gente esperar essas meninas. Porque aqui em São Paulo, a gente tá no céu. Só que a hora que a gente vai lá no Amazonas, no Acre, no Pará, a gente tem certeza. E importante também é que a gente faz aqui na Ferroviária, as nossas observações técnicas, as nossas seletivas fora do estado. Porque é lá que existem essas meninas. Só que elas não têm visibilidade. Elas não têm oportunidade. Então, de novo, a gente consegue sair na frente. Tem. Só que a gente precisa ir lá. A gente precisa ver.
Porque aqui em São Paulo a gente conseguiu detectar já. De onde são Duda, a Bendito e a Aline Gomes? São Paulo. Se eu não estou enganada, acho que a Duda é de São Paulo mesmo. Mas e as outras? Então a gente, às vezes, também restringe muito. São Paulo, São Paulo, São Paulo. Mas a gente faz o negócio acontecer. Só É. que em outros lugares tá o diamante bruto. E assim, tem muita jogadora que tá no profissional hoje, até acima dos 30, né, que não tiveram categorias de base. A Não maioria. não tiveram. Acho que é a última leva, né? Se a gente for pensar bem, essa da leva da Dai, da Vanessa não, desculpa, da Deia, da Barrinha também, que não teve oportunização de categoria de base. Vamos pegar da Nicole, acho que a Nicole tem 23, 24? Ou mais velha? Não, é mais velha. Mais velha, É né? mais E a velha. Nicole já começou a ter. Eu lembro que quando eu entrei na Ferroviária em 2017, como supervisora, a Ana Lorena era coordenadora, e aí nós fizemos um questionário com as atletas, né, uma entrevista lá, para entender e conhecer um pouco mais delas. E aí levantou, nenhuma jogadora tinha categoria de base, né. Lembro que nós tínhamos lá, tava a Travalão, a Barrinha, a Lu, nenhuma delas tinha categoria de base, tinha passado por esse processo, elas já começaram jogando na categoria principal. Começaram Então isso é muito louco, né, porque olha o nível que elas chegaram base. sem base, sem formação, sem passar por processo adequado. Imagina se elas tivessem passado, e eu acho que é isso que a gente vai ter daqui pra frente, com essas novas gerações vindo. Elas vão chegar muito mais preparadas, mas é isso, não dá pra gente pensar que, né, hoje nós temos grandes jogadoras que estão atuando, né, tanto que nós fomos vice-campeões olímpicos. Mas não adianta a gente pensar que todo o foco tem que ser só nelas. A gente precisa fazer essa construção para que a gente continue construindo esse caminho e continue tendo jogadoras excelentes para estar servindo também a seleção e representar o Brasil. Mas não dá para ser só aqui no estado de São Paulo. Nós precisamos ter mais competitividade, mais clubes, mais projetos investindo e direcionando os esforços aí pro futebol feminino. Escola das Guerreiras. Tá aí. Tá aí, fica a dica. Fica a dica que é nossa. Pô, mas eu queria que vocês, né, que você faz parte disso, Janaína, né, como é que foi essa ideia da Escola das Guerreiras, né, tipo, é um alicerce pra base, né, a base é o alicerce do profissional, aí tem um alicerce pra base, né, que é a garotinha lá de 6 a 12 anos que tem essa chance de jogar futebol. Como é que tá sendo esse trabalho desenvolvido pela Escola das Guerreiras? Que a Nut também pode falar sobre esse projeto idealizado pelas Guerreiras Grenás? Show. Quer começar? Aí eu falo das aulas. Ó, eu tô sozinha desse ladinho aqui, eu não tenho ajuda dos universitários, então talvez essa seja a minha única oportunidade que falar, passa e depois eu complemento. Então vai, pode começar. Então vai. Visão que nós tínhamos a categoria sub-12, né? Certo. E tínhamos várias atletas que tinham 9 anos. E aí entra essa questão que nós já falamos. Difícil uma garota de 9 anos jogar com as meninas que já tem quase 12 ou 12 anos completos. Assim como uma de 15 joga como um elenco profissional. Então a gente tenta adaptar, trazer para a realidade dessas garotas mais novas, trazendo a vivência do futebol para elas de uma maneira mais lúdica, e propriamente dito do jogo. Tudo que a gente faz na escola é jogo. Mamãe da Rua, que é um jogo muito comum, que a gente brincava quando criança. Nunca 3 também. Que mais? Tem 21. Então são vários jogos de rua que a gente usa lá dentro da escola, para que as meninas cresçam jogando futebol. Porque elas falam assim: "Jana, não vai ter jogo hoje? Nossa, mas a gente só faz isso. Ah, não sei o quê". Eu falei: "Gente, mas tudo isso é englobado dentro do jogo". E teve um dia que o Thiago foi lá. E elas disseram assim: "Nossa, Jana, mas já acabou a aula?" Eu falei: "Já? Vocês querem jogar bola pra sempre? Ah, a gente quer que tivesse pelo menos 2 horas". Aí elas foram lá falar para o Thiago: "Nossa, professor, mas já acabou a aula tão rápido". Então a gente traz essas vivências de rua para elas, para que elas joguem um jogo informal mesmo, e depois, dentro da aula, a gente vai colocando o que é posicionamento, as posições, a gente vai começar com regras. Então, pouco a pouco, a gente introduz o futebol
de uma maneira geral para elas, que é o que elas sabem já da rua, da escola, de onde que elas vão aí. E com isso a gente traz o jogo formal, para que elas aprendam e entendam também o que que é o conceito de um jogo de futebol. Então a gente faz também, a relação numérica adequada. A gente não coloca 10 para 10. A gente correlaciona para idade e estrutura física delas. Todo mundo vai no gol, que é uma coisa sensacional. Antes, ela falou assim: "Não, eu não quero ir no gol, ai, porque eu sou ruim, isso aqui, isso aquela". "Ô, Jana, posso ir no gol agora? Espera aí que tem uma na frente". "Ô, Jana, agora eu posso ir?". "Não, espera que tem mais uma". Então, a gente conseguiu trazer, a modalidade para as meninas de uma forma mais tranquila, mais suave e para que elas se adaptem, e onde todo mundo consegue jogar. Porque como que uma menina de 15 vai jogar com uma menina do profissional? É. A gente rela muito menos a bola, não tem como. A relação com bola é diferente. E tivemos a nossa reunião de pais, onde uma mãe relata: "Nossa, a minha filha não viu a hora de voltar para a segunda aula, Olha que porque aqui legal. ela joga, ela consegue estar com bola, ela consegue fazer coisas que ela fazia na escola onde ela jogava e nos jogos que ela faz com os meninos, que onde ela estava, que era na categoria, do sub-12, sub-13, elas não conseguiam, porque era assim, né". Aí a gente consegue equiparar o nível, principalmente o tamanho, que é aquela coisa que assusta. "Nossa, Azul, olha como é o seu tamanho, como que eu vou com você?". Aí a hora que encontra uma do tamanho: "Ah, agora eu vou". É assim, é sensacional. A Nut foi lá, vocês também foram, e acho que é uma realização de algo que a gente sonhou muito, esperou muito que acontecesse, É muito bonito, cara. É muito legal você ver lá, tipo, o olhinho delas brilhando, querendo jogar é, bola. É muito louco isso. e é só jogar. Exato. A gente não faz mais nada, a gente não atrapalha. É só deixar as meninas jogar. Lógico, né, uma hora ou outra a gente dá uma dica, uma outra coisa, mas para as meninas se divertirem, principalmente, e entenderem que o futebol é muito mais do que futebol. Eu É acho isso. sensacional, é isso mesmo. Suei, mas mas eu acho que, né, para trazer esse complemento, a nossa ideia era justamente essa, porque a gente entendia que tinham as jogadoras, as meninas, as guerreirinhas, que tinham uma idade mais distante, e isso fazia com que, por vezes, elas não tocassem muito na bola, né, ou por vezes é para uma competição e elas: "Puxa, mas não, a gente não tá indo para nada". Então e também entendendo a demanda que nós tínhamos, né, porque por vezes eu conversava com alguém e falava assim: "Ô, mas tem escolinha? Tem escola pra jogar?" Ou: "Poxa, minha filha tá indo lá num determinada local, mas lá os meninos acabam não tocando a bola pra ela", sabe. Então, indo olhando por vários cenários, a gente acabou vindo desenhando esse projeto, né, Jana, costurando a várias mãos, até que ele deu certo. E esse era um do projeto que a gente já tinha também, até numa das coisas das entregas que a gente tem que fazer ali com o convênio com a Petrobras, era de ter essa parte de ter escolinhas. Então, se a gente conseguia equiparar a idade delas, consegue fazer com que elas possam ter um espaço seguro, onde elas possam brincar de jogar futebol, desde cedo. E aliado à parte também que elas vão ter uma identidade com a modalidade e principalmente uma identidade com a Ferroviária, isso é mágico, né, porque essas meninas, talvez elas nem queiram ser jogadoras de futebol daqui a alguns anos, mas elas vão ser torcedoras da Ferroviária, elas vão consumir o futebol feminino, não necessariamente a Ferroviária, mas elas vão consumir o futebol feminino. Vai agregar para a vida delas. Exato, então nesse sentido a gente consegue ter vários ganhos, vários benefícios. E e aí foi isso, esse projeto ele é maravilhoso, ele é incrível, eu vou lá, eu só fico sorrindo, pareço uma bobinha, uma criancinha, porque na verdade a gente queria ter isso, né, eu queria ter um espaço assim quando eu era mais nova, e eu acabava só indo para algum lugar para jogar uma competição, então eu ia lá em Porto Alegre, eu ia numa escola lá no Mãe de Deus, porque eu ia jogar o municipal de Porto Alegre no futsal. Então era dessa forma que eu conseguia jogar, mas eu não tinha um lugar fixo para treinar e tudo mais, e brincar e me divertir. Então a gente traz essa conotação. E claro, aliado com uma metodologia que a gente acredita, né, que, não seja aquela coisa chata, que não seja divertido, que não seja gostoso. Então acho que a gente conseguiu unir várias coisas e que formou esse projeto maravilhoso, que é uma das maiores alegrias que a gente tem aí.
e que espero que esse seja só o primeiro, que a gente possa depois difundir ele para o Brasil, né, para outros lugares. Ô, Jana, já que a Nut tocou um pouco na parte do passado dela, Ah lá, bora então, né? Rasguei ele, ó. Você está no arquivo metade da Nut. E metade da Jana. Arquivo confidencial. Arquivo confidencial da Voz das Guerreiras. Que beleza, ó, o título da Liga Paulista, pô, esse título aí é muito importante, né, dentro do futsal feminino. Envolve muitas equipes, principalmente do interior, né? Sim. E é muito legal, cara, isso daí, já vi assisti vários jogos. E tá aí, né, Janaíne, maior pivô que eu já vi jogo. Misericórdia. Maior pivô que não segurava a bola. Aí é o quê? Vocês sabem? Aí jogos Sabe? regionais, jogos regionais. Jogos regionais. Foi sertãozinho. Acho que contra a Franca. O Rony ali atrás. Deitamos nesse jogo. Não, sério, acho que foi, sei lá, 6-1, 6-2. Nayara, Nayara. B. Aline goleira. É. Aí tem a Ó. Nut no campo, hein? Defendendo. Pega a Guerreira. guerreirinha no jogar no campo, galera. Só sendo marcado só pela Renata, né? Só isso, era só isso, só o tamanho dela, das suas minhas. Semifinal de Libertadores, cara. Vai nessa. Aí, ó. Sensacional. Baita dia. Top. Volta ao passado. Mas, Nut, a bolsa de Gravataí, né? Como é que surgiu aí o interesse seu pelo futsal, pelo futebol, né? Queria que você falasse também como é que foi o apoio da família durante essa jornada aí dentro das quadras, dos campos, né? Conte um pouquinho para nós como era a infância da Nut até os momentos atuais aí. Mita, será na rua jogando bola. De bombacha, certeza. Quantos anos, mais ou menos, Nut? Você lembra? Ah, eu comecei a brincar. Porque assim, eu morava num bairro que era lá em Gravataí, que ele era. Ele tava começando, né, a ter a construção das casas, era tipo novo, bairro novo. Certo. E então tinham poucas casas e nas outras ruas já era muito mais movimentado. Aí, tipo, dava determinado horário, a gente ia pra escola, voltava, tinha que ficar até um horário dentro de casa, depois a minha mãe liberava, né, minha mãe e meu pai liberavam a gente pra jogar bola na rua. E geralmente a gente jogava bola, mas eu andei de skate, eu subi até calçada essa vez, subi calçada. É verdade esse bilhete. Alô, Isso é legal aqui, ó. Rapadinha. Fadinha Grenar. Andava de roller, era uma coisa de louco. Colocava rede, né, nos postes, assim, jogava vôlei. Então, assim, a minha infância, ela foi regada de brincadeiras na rua. E aí o futebol era aquilo que eu mais gostava, né, e tudo mais. Então, desde novinha, jogava bola na rua, depois comecei a jogar na escola. Da escola, eu fui jogar pelo time de Gravataí, A escola que você frequentava era pública. mais. Como é que era? Era só homem? Jogava. Não, eu jogava como eu jogava na rua, já ali na minha rua, no meu bairro, depois que a gente foi pra escola, eu já, né, os meus colegas já me conheciam. No começo tinham professoras que não deixavam a gente jogar, mas depois, fui, né, crescendo e tudo mais, aí já chegou na educação física, a professora liberava, então só que quase sempre não tinha menina que jogava bola, pouquíssimas jogavam. Então eu jogava mais com os meninos. Aí depois quando eu fui jogar tipo, a competição interclasse, né, eu jogava com os meninos, né, era contra outras turmas, eu jogava misto. Aí quando nós fomos jogar contra intermunicipal, né, inter sei lá, escolas, aí eu passei a jogar com as meninas, que daí eram só as meninas, já da escola e tudo mais. E aí a partir disso, me viram jogar e eu joguei pelo time de Gravataí. Aí eu fui pra jogar acho que é o Jeguinhos, que era uma tipo Jogos da Juventude daqui, né. Aí eu fui jogar essas competições, aí a partir disso foi indo, né, então eu tinha cada dia eu jogava num lugar, então tinha dias que eu ia jogar em Gravataí, outros em Cachoeirinha, Canoas, cheguei a jogar na Ubra e Porto Alegre. Nesse contexto todo, não tinha escolinha, então, né, ficava andando aí, rodando por lá. E aí minha mãe apoiava ela, só que, tipo assim, não tinha grana, né, então ela falou assim: "Ó filha, ó, vai lá, tem o dinheiro da passagem, né, o lanchinho e tal, e é isso". Você tinha quantos anos, Nut? Ah, eu fiz isso acho que desde os meus 12.
Disse, Caramba. 11, 12, por aí. E vai indo. E você tem umas medalhinhas lá guardadas na sua casa? Tem um pouquinho. Ah, é? Tem um pouquinho. Eu acho que eu tenho mais de 60. Que isso? Eu joguei bastante. Eu jogava cada dia num. 15 time no mês. A cigana do futsal. É sério, porque não tinha, por exemplo, aqui tem a ferroviária, ou o futsal aqui da prefeitura. Não tinha isso, né? E aí eu acabava jogando cada dia num lugar. Eu jogava municipal de Porto Alegre, municipal de Cachoeirinha, municipal de Gravataí, jogava no adulto. Joguei poucas competições de categoria de base, né? Joguei pouco sub-17, sub-20. A maioria era competição adulta já também. E E meus pais me apoiam, sempre me apoiaram. Aí até que surgiu o convite para eu ir para o Pato Branco. nome do papai e da mamãe. Lucy e Nelson. Lucy Nelson aí, ó. Obrigado, Lucy Nelson, hein? Aproveita, Muito manda um beijo para ele. Beijo mãe, beijo pai. Meus tios também, porque nessas, às vezes eu ia jogar, sei lá, eu ia jogar em Porto Alegre. Ou Cachoeirinha. Aí até eu chegar em casa ia ser tarde, no outro dia tinha que ir pra escola. Aí eu acabava ficando na casa dos meus tios, dormindo na casa dos meus tios. Então, meus tios também me ajudaram muito nessa trajetória. Obrigada, tios. Como é que você veio para em Araraquara? Araraquara, quando eu joguei, primeira vez que eu saí foi pro Paraná. Eu joguei em Pato Branco. E lá eu joguei com uma menina chamada Mariel. Aí em 2010, ela veio pra Araraquara e eu fui jogar em Criciúma, na Unesc. Aí, nesse meio tempo, ela começou a falar de mim pro Léo Mendes, que era o técnico do futsal. Começou a falar que tinha uma gordinha baixinha lá, uma fixa. Uma fixa lá que jogava bem. É, uma fixa que jogava bem. E aí eu comecei a conversar com ele, na época ele queria me trazer na metade do ano, assim, 2010. Eu falei pra ele, não, tenho compromisso aqui, tô estudando, no ano que vem a gente conversa. Aí chegou o final do ano, eu já tava de férias em casa. Aí ele entrou em contato comigo, aí pelo MSN, eu lembro que era MSN na época. Daí eu ia fazer ICQ, MSN, como é que era isso? MSN. Aí a gente conversando pelo MSN, ele convidou, né, fez proposta. Aí eu falei assim, beleza, quando que eu vou? Só que eu tinha que falar com a minha mãe ainda. Eu dei o quê? Sem confirmar pra minha mãe. Ela nem tinha 18, viu? Não, eu tinha 17. Beleza. Aí, ó. Eu tinha 17. Aí eu falei assim, daí eu fui conversar com com meus pais, né? Eu falei, ó, tem esse clube aqui, essa proposta e tudo mais, pra ir tal mês, e eu quero ir. E aí, Desembarcou. aí eles assim, aprovaram. Assinaram o contrato. É, tá bom, demais. Vai. Mas daí eu acabei vindo pra cá, quando eu tinha 17 anos, vim em janeiro. E aí, no caso, a Mariel já não tava mais aqui, mas eu vim mesmo assim. E aí que começou a história aqui em Araraquara. E terrinha boa, né? Terrinha boa, me conquistou. De todos os cenários, todos os contextos. Nute, por que Nute? Surgiu aqui, surgiu lá quando era infância, jogando bola, enfim. Como é que surgiu esse apelido? Meu nome é Noelle, né? E meu apelido sempre foi Nu. Hum, E, tipo, na rua ali, colegas, família e tudo mais. E aí, uma vez, uma amiga da minha irmã se chama Natiele. O apelido dela é Nath. E aí, uma amiga dela, uma vez, falou assim, ô, Nuti, né? Fez esse trocadilho. Aí, beleza, aí só ela me chamava assim. Aí chegou, quando eu fui pra Pato Branco pra fazer o teste lá e depois ficar, eles perguntaram se eu tinha um apelido. Aí eu falei, Nu. Eu falei, não vai ficar legal, né? Aí eu peguei e falei, Nuti. E pegou. Foi isso, essa é a minha breve história. Pegou o Nuti, porque não ficava ruim, no L era muito grande. Nute e Nat, né? Nuti, você é uma dupla, né? Deixa eu cantar. Cara, você aqui em Araraquara, sua passagem pelo futsal, você tocou no nome do homem, né? Leonardo Mendes, né? Como é que foi Mais uma vez. mais uma vez? Mais uma vez, produção. Não tem como, né? O homem Ele é é diferente. mencionado aqui sempre. Né? Como é que foi esse trabalho aí no futsal aqui de Araraquara, junto com o Léo? E como é que fez essa ponte do futsal pro campo, né? Queria que você falasse também como é que surgiu esse convite do Léo para você ingressar de fato nas Guerreiras Grenás. O Léo, ele é o grande responsável, né? Por eu vir pra Araraquara e depois continuar. O Léo é um dos caras, os mentores, né? Que a gente fala. É o cara pra vida, assim.
E ele me convidou na época para vir para o futsal, e eu fiquei muita vontade, muito feliz, né, com o projeto aqui. E além de ter toda uma questão competitiva e de crescimento enquanto jogadora, né, enquanto atleta naquela época, que ele proporcionava junto com os demais ali profissionais, o Rafa, depois o Braga, ele tinha algumas falas que eram muito interessantes, assim, e me davam muita curiosidade. Então, a partir do que que eu estava ali como atleta, eu também fui criando muita identidade com o projeto e com o comando dele, com a maneira dele comandar. E aí eu também tinha um desejo de estudar, né, de fazer faculdade. E eu via as meninas, né, cada ano jogava num lugar e cada ano estava na grade do primeiro ano de novo, que ia tendo que adaptar. E eu falei assim, eu lembro que eu falei assim: "Ó Léo, eu tô me formando no colegial e eu quero fazer faculdade, mas eu preciso ficar no lugar onde eu vá continuar estudando e eu termine a faculdade, depois eu saio do lugar", né, e no caso eu estava aqui em Araraquara, aí ele falou assim: "Não, Nute, como é que a gente vai fazer? Não sei, mas vamos fazer". E beleza. Então, desde que eu entrei na faculdade ali, eu queria continuar no futsal. E ele foi muito ele sempre arcava, né, ele fazia acontecer o negócio. E aí beleza, nesse momento aí nós fomos ficando trabalhando juntos, depois em 2015 ele vai pra Ferroviária, né, trabalhar ali com as guerreiras. Eu fico no futsal, mas eu já tive as lesões, né, eu comecei a ter uma lesão, que foi do ligamento cruzado no joelho, que foi no final de 2014. E aí, dentro desse todo esse contexto e tudo mais, ele acaba tendo também toda a questão do draft, né, aqui dentro da Ferroviária, que aí teve a seleção permanente, as jogadoras foram pra lá, depois foram draftadas quando chegou ao final ali da competição. E nisso tinha acho que 7, 8, 9 jogadoras da Ferroviária Umas naquela época. 7, eu acho. É, Tinha gente tinham pra caramba. eram muitas jogadoras e, tipo, elas estavam na seleção, então elas eram as melhores jogadoras. E aí não tinha como elas foram draftadas, não tinha atleta para contratar, também tinha uma questão orçamentária, e ele falou com o Danilo na época e também falou comissão e veio falar comigo, propor se eu não queria fazer um teste, né, tentar me adaptar ao futebol, isso em 2015. Eu estava voltando da minha primeira lesão de LCA, e aí eu conversei com o pessoal do futsal na época e eles falaram: "Não, tipo, pode ir, né, a gente vai só organizando, se tiver algum jogo a gente vai organizando". Beleza. E aí eu fui. Fui lá um dia na Unesp, na época, o dia do treino, que era naquela época a gente não tinha um lugar fixo pra treinar, né, como é hoje. Pra cada dia treinava num lugar. Treinei na Unesp, ixi, na Genoveva, nossa, em tanto lugar, na Atlética. E aí a gente fui lá treinar e era difícil, né. Eu me admiro com esse sol, a galera jogando futebol. O sol, eu brinco que era 3 horas da tarde, um solão aqui em Araraquara, lá na Unesp. Não tinha uma nuvem. Aí tinha o protetor solar, Nossa. tinha um monte de jogador, porque o futsal era pouco, né, ali na quadra. Então era um espaço gigante, com um monte de jogadora e tendo tudo isso no contexto. Aí eu falei: "Ah, eu vou pegar um cantinho do campo pra mim, vou comprar aquele setorzinho ali que eu vou ficar". Mas brincadeiras à parte, as coisas foram acontecendo, né, eu fui me adaptando, e aí acabou dando certo depois, foi passando e acabou dando certo de eu estar na lista ali das relacionadas pra Libertadores. E o Léo, ele foi importantíssimo, porque ele me deu todo apoio. E claro que também as jogadoras, né, a Ferroviária ela tem essa maneira de ser muito acolhedora. E eu até falo pra Dai, quando ela veio trabalhar aqui conosco na área da gestão, e quando eu volto pra Ferroviária também, que eu teve um período que eu saí como gestora, mas eu falo com ela que elas foram muito acolhedoras, porque, poxa, estava chegando uma menina que era do futsal, que nem entendia nada de futebol, e é introduzida e elas abraçam, e elas me ajudam. E a Day era uma das meninas que mais ajudava, assim, nesse contexto, sabe, de conversar, de orientar, de dar dica. Então eu fui muito bem recebida e isso facilitou todo esse processo para que eu pudesse, estar junto ali com elas e depois de desfrutar de estar numa Libertadores, né, que foi um momento incrível, foi melhor momento, assim, enquanto atleta que eu tive
na minha carreira, porque você tá numa Libertadores, gente, e, tipo, apesar de não ser como é hoje, o nível de estrutura, né, e não ser de um nível como a do masculino, é uma Libertadores. Eu estava jogando futsal, jogando jogos regionais abertos, sabe. É muito diferente. Então foi sensacional. Eu acho que, eu tinha alguns desejos, né, pensando no pós-carreira. E um deles, era trabalhar para o esporte, mas eu não sabia como seria. E ali foi "Puxa, pode ser aqui, né, vai dar, né, pode ser aqui". Cara, e como é que foi aquela loucura lá na Colômbia? Ambiente tudo novo pra você praticamente, né, e sendo coroada com título, como é que foi isso? Primeiro título das Guerreiras Grenás, né. Então, eu não estava, gente. Se eu não me engano, foi o primeiro, título do esporte coletivo da cidade de Araraquara envolvendo mulheres. Sério? Que legal, não sabia dessa informação. Caramba, Muito legal. nem o vôlei da Uniara chegou tão longe. Caramba. Não, foi muito como eu falo, foi algo indescritível, porque eu não tinha vivido, eu não tinha saído do Brasil, eu não tinha feito nada até ali. E você tá naquele grupo de jogadoras e de comissão técnica que, de fato, faziam muito com pouco, né, e nós tínhamos os nossos desafios internos enquanto grupo, enquanto momento das próprias instituições e tudo mais. Então e nós também chegamos como os desacreditados, né, nós não éramos favoritos. Então, nós chegamos, assim, de uma forma, nós estávamos muito fechados enquanto grupo e comissão, e sendo muito estratégico, então era jogo a jogo: "Ó, esse jogo aqui é importante, a gente tem que fazer". Aí, claro que dá algumas situações lá de outras equipes, né, achando que já tinham ganho, fazem festa no hotel, mas as coisas foram acontecendo jogo a jogo, e aí a gente foi se fortalecendo cada vez mais, enquanto grupo, assim. A Dai, que era uma das nossas líderes, ela foi fundamental, porque nos colocou ali, ia nos guiando também enquanto atleta, e tá naquele grupo, assim, eu acho que foi uma das coisas onde eu vi no futsal, claro, eu tive grandes momentos e vi a força de um grupo, mas ali era num contexto muito maior, né. E eu acho que foi das questões, dos momentos ali mais indescritíveis. E aquele jogo contra o São José, que na minha opinião foi a final, né, a final antecipada, que foi onde a gente ali foi louco, porque era o tempo todo, a gente fez o gol logo no começo, né, acho que foi com a Nenê, Adriana e Isso. Nenê que fez o gol, e o restante do jogo a gente mais se defendeu do que qualquer coisa. Amanda pegando muito, e aí eu lembro que eu entrei nesse jogo, eu acabei entrando em todos os jogos do segundo tempo, mas eu entrei nesse jogo, eu recebo uma bola de costa com 2 atrás de mim, eu falei: "Meu Deus, que eu vou fazer? Ferrou, pra onde eu troco?". Aí eu desmontei a velhinha ali, fui lá para o fundo do campo, falei: "Eu vou ficar aqui, o cara esse terreno, ninguém pegar e deixar a gente respirar um pouco". Mas assim, foi muito indescritível, a energia das meninas boas. Eu dividi o quarto com a Luana, né, Olha aí. eu dividi com a Luana e com a Isa, e foi incrível, acho que eu nunca tinha, eu brinco assim, uma das primeiras coisas que eu vi que eu fiquei: "Nossa, a gente tá aqui", é porque tinha olha como, né, meu pensamento era bem pequeno, mas tipo assim, tinha um carro, tinha a polícia, né, fazendo a parte ali nos guiando e tudo mais, eu falei: "Nossa, olha isso, cara". Sou escoltado pro jogo, né? É escoltado. Gente, é importante. Não, é porque parece muito pouco, mas, Sim. tipo, eu não estava naquela realidade, eu nem sonhava com aquilo, eu nem vislumbrava jogar futebol. E de repente eu estava numa Libertadores, era tipo isso. E aí, claro, saber da responsabilidade, porque eu sabia que tinha muitas jogadoras que queriam aquilo, e ficaram jogadoras em Araraquara porque elas não foram relacionadas. Então era um misto de alegria com responsabilidade e depois fechando o grupo indo de maneira muito estratégica. Aí era. Só isso. Né, só. Mas aí, você fica no campo até quando? E, assim, você encerra a carreira do nada, assim? Foi por conta das lesões? Na verdade, assim, eu tive a primeira lesão de ligamento cruzado em 2014, e em 15 voltei. Em 2015 nós voltamos da Libertadores e vamos jogar os Jogos Abertos do Interior.
que foi em dezembro, se eu não me engano. Aí quando eu vou jogar essa competição, eu vou jogando futebol e futsal. Então, Nossa, de manhã eu jogava um, à tarde jogava outro. que louco. Era uma demanda muito alta. Então quando você tá numa competição, você acaba por vezes não tendo o mesmo quantidade de treinos de força e por aí vai. Então eu acho que teve essas relações, né, de você estar numa Libertadores, depois você vai pra jogar futsal e futebol, que são, pisos diferentes, impactos diferentes, demandas, físicas diferentes, enfim, tudo diferente. E aí eu jogava os 2. Num dos jogos, acho que foi na semifinal do futebol, de manhã que eu fui jogar, eu estava jogando, eu recebi a bola girando, que eu era volante, pra já abrir pra lateral esquerda. E quando eu vou girar, eu tenho o contato da menina por trás. E aí meu joelho já começa, eu sinto meu joelho, sai da partida e tudo mais. Aí acabou passando a competição, não jogo mais, volto no começo do ano, começo a fazer físio, transição e tudo mais, fico nesse período. Depois, quando começa a temporada, eu retomo, eu sou liberada do departamento médico. No meu primeiro treino eu fui, a gente estava, acho que até na IESA, não lembro. Mas meu primeiro treino eu fui girar, né, estava treino normal, a Bianchi estava me marcando, eu fui girar, eu fui gingar, protegendo a bola, quando eu fui sair para o lado, já ficou o joelho, já foi. Aí eu já sabia que tinha tudo de novo. Então eu tive a reruptura na sequência, né, em 2016. Caraca. E aí daquele momento eu já estava em 2016 eu estava me formando já, era o último ano de faculdade, de administração de empresas. Então eu fiquei saturada, eu falei: "Puxa, mais um ano, né, tipo, lesionando, tendo uma lesão grave", eu falei, né, vou me reabilitar e vou entendendo o que eu vou fazer. E aí a partir disso em 2016 ainda na época eu conversei com o Danilo, né, que era o coordenador, para eu fazer algum estágio ali na parte administrativa ali na própria ferroviária, no futebol, em alguma unidade da prefeitura. Acabou não dando certo, não casou os horários, porque eu tinha que estudar, reabilitar e fazer o estágio. Tudo isso nesse momento. E aí, na época, eu me inscrevi também no processo ali do CIE e fui chamada para fazer estágio, hã, numa empresa de soluções de software e hardware. Totalmente diferente. Eita, isso. E aí eu acabei indo fazer, então eu tratava, estudava e fazia estágio. Então eu já estava, tipo, entendendo outras coisas. Aí chegou no final do ano, eu saturei, falei assim: "Léo, Danilo, eu quero agradecer por tudo, mas eu não quero mais jogar futebol", né, eu não eu agradeço o momento que tive com vocês, mas eu prefiro seguir outros caminhos. E aí nesse momento eu falo com o Léo e falo com o Roberto Braga, que ele tinha sido nosso auxiliar técnico do futsal, e aí depois nesse momento, lá em 2016, ele era coordenador das categorias de formação do masculino, na Ferroviária. Isso. E ele também trabalhava na universidade de futebol, e aí eu procurei eles e falei assim: "Ah, eu quero fazer um curso voltado ao esporte, né, ao futebol, enfim, o que que eu posso fazer?". Pedi dicas. E aí eles me passaram alguns, principalmente o Roberto, e na sequência, já estava se fazendo um planejamento para que o futebol feminino da Ferroviária, ele saísse de uma esfera totalmente prefeitura e passasse para fazer parte da estrutura do futebol da Ferroviária. Então, naquele momento, precisava-se de uma supervisora, né, foi aberto o processo seletivo e tudo mais, e aí eles falaram: "Ah, a Nutri quer conta do esporte", aí eles me indicaram para fazer uma entrevista com a Lorena, e foi quando eu entrei voltei. Em 2017 eu Sai, tu não te volta. basicamente isso. E aí eu voltei também em 17 eu volto para futsal. Eu acabei voltando para futsal. Gente, venha tudo, gente, de novo. Eu voltei para futsal, então trabalhava e eu já tinha me formado, né, então eu trabalhava, no momento, aí depois que eu saía do trabalho eu ia jogar futsal. E aí isso eu fiz de 17, da metade do ano de 17, né, ali de junho, foi quando eu entrei na ferroviária, de junho até, dezembro de 2019. Eu fiquei esses anos
eu brinco que eu fazia a operação de jogo da Ferroviária, que eu já tinha acordado isso com o pessoal, né, mas eu fazia a operação de jogo da Ferroviária. Quando apitava o jogo pra começar na Ferroviária, no estádio, eu corria para o gigantão que era ali na frente, pra jogar ou pra treinar com o futsal. Então a gente ou quando eu tinha folga do futebol, da viagem do futebol, eu estava indo viajar para o futsal. Então a gente fazia aquela aí eu falei: "Acho que tá bom, né". Acho que eu fiz minha contribuição, fui muito feliz, mas eu já tinha clareza também que eu queria trabalhar com a gestão do futebol, estava trilhando um caminho ali, um espaço, e aí eu acabei optando por fazer a minha, como é que fala? Minha aposentadoria, né, me aposentar das quadras e me dedicar integralmente aí à gestão. Cara, e olhando pro atual elenco da Ferroviária, né, tem Luana, tem Nicole, tem Barrinha, jogadoras com quem você já jogou juntas e agora você tá na parte administrativa, elas continuam jogando aqui. Como é que você vê isso, esse momento pra você? Ó, tem 2 momentos, né, quando eu faço a transição e que eu 2016 eu tô no vestiário com elas, eu tô ali com elas na rotina do dia a dia e tudo mais. E em 2017 eu tô sendo a supervisora e pisando a primeira vez num vestiário. Meu primeiro jogo como supervisora foi, acho que as quartas do Brasileiro contra o Corinthians. Eu entrei no vestiário, eu não sabia nem o que fazer. Eu não sabia se eu sentava, se eu ficava de pé, com quem eu falava, como eu me portava. Eu falei: "Cara, o que que eu tô fazendo aqui? O que que eu faço?". Então, assim, e eu conhecia as meninas, então eu tinha eu tentava equilibrar, e claro, com toda a orientação da Lorena, pegava muito conselho com o Robertinho, com o Léo, e tentando equilibrar para que eu tivesse esse elo com as jogadoras, e tudo mais, mas que eu também, não ultrapassasse a linha tênue que a gente tem entre comissão e atletas, né, porque também existem ali algumas questões de diferença, alguns cuidados que a gente tem que ter. Então eu tentava ter esse equilíbrio, e aí no começo isso foi bem difícil para você entender mesmo o contexto, até onde ir, até onde não ir, até as próprias atletas, tipo, ter esse entendimento. Mas passado esse primeiro momento foi muito bom, porque de fato elas me conheciam e elas confiavam em mim, então a gente conseguia ter algumas trocas que eram importantes, né. E aí até quando eu brinco que é o outro momento, que quando eu tive um momento que eu saí da ferroviária, trabalhei numa outra área, depois fui para a federação e voltei para a ferroviária como coordenadora em 2021, isso em maio de 21. E quando eu volto, eh, elas, e quem estava ali no cargo atual era a Carol. Tinha acabado de conquistar o Bi da Libertadores. Exato, tinha acabado de conquistar o Bi da Libertadores, tinha uma conexão muito grande, muito boa entre a Carol e as jogadoras, tipo, elas falavam nos bastidores ali, né, aqui agora é resenha, tá, gente? Mas elas falavam nos bastidores que elas iam pegar a coordenadora nova, o coordenador, elas iam grinar a vida, né, vamos falar assim. Burrinhar, elas iam pegar, e aí Mal sabem elas, aí né. eu cheguei, e aí elas pegaram e falou: "Não, é a Nut". Então, tipo, por esse relacionamento que eu tive com elas de confiança, né, de ter essa troca, quando eu retomo, elas me respeitam muito e facilitam todo esse caminho, né. E é isso, é importantíssimo tê-las no elenco, é importantíssimo ter essa troca. A gente sabe do nível de confiança que temos uma na outra, né, umas nas outras, então isso facilita muito e também traz esse contexto, né, de tipo: "Pô, eu já estive daquele lado, então eu sei que algumas coisas são legais e algumas coisas não são legais", eu acho que isso tem sido um facilitador, assim, na nossa relação e no nosso dia a dia. E outro nome que você mencionou foi da Daiane, né, e hoje ela tá como auxiliar da coordenação das categorias de Daiane formação. Rodrigues. Daiane Rodrigues, a eterna capitã América. É. Como é que foi, esse processo até da aposentadoria dela e como foi esse convite para ela trabalhar na parte agora administrativa das Guerreiras Grenás? A Daila sempre deixou muito claro que ela queria, fazer a transição e trabalhar conosco, né. E que ela queria se aposentar na ferroviária mais do que tudo.
Então, quando a gente começa a falar sobre esse assunto, a gente tenta entender qual que é o caminho, né? Se é uma área mais de comissão técnica, se é uma área mais de gestão, e também ter o tempo de adaptação, né? Então a gente teve, assim, mais de 12 meses conversando, né, que até teve um ano que ela ia se aposentar e depois a gente acabou: "Não, vamos continua mais um ano", e deu tudo certo. Então a gente já teve essa conversa muito antes. E eu acho que isso foi facilitando o caminho, foi deixando mais tranquilo e mais branda. E daí, poxa, ela como você falou, a nossa capitã, né, ela era minha capitã América. Ela, tipo, ela é tem uma referência muito grande. É gigantesco. E ela, além dessa referência enquanto atleta, ela como pessoa, ela é muito tranquila, ela é muito íntegra, ela consegue entender vários lados, ter várias ponderações, ela enfim, ela tem muitas coisas positivas. E isso facilita, porque e principalmente a gente tem confiança. Ela tem confiança na Ferroviária, assim, né, e eu propriamente, eu, Nute, tenho muita confiança na Daiane. Então, nesse sentido, só facilita as coisas, facilita o caminho. Porque pode ser, né, tô falando aqui pode ser que ela veja que daqui a pouco não é essa área que ela queira atuar, mas nós temos confiança e respaldo suficiente para entender: "Ó, Nute, ó, Dai, não é esse caminho, vamos tentar outro? Ó, Nute, não puxa, não tô me identificando nisso, podemos tentar outro?". Porque eu acho que a gente precisa ter muita confiança no ambiente de trabalho, hã, precisamos ter pessoas íntegras e pessoas com identidade. E a gente tem tudo isso na Dai. E esse papel dela de liderança tem uma coisa que eu julgo muito importante, que é saber lidar com pessoas. E no futebol a gente lida o tempo todo com pessoas. Eu acho que isso é fundamental, além, claro, de você pensando por exemplo, na categoria de formação, nós precisamos, estar trazendo bons valores e exemplos para essas jovens jogadoras, né. E a Dai traz tudo isso, além de toda a bagagem que ela tem e alguns caminhos que às vezes elas ela pode ajudar e contribuir para essas meninas. Então, o processo da Dai, ele foi longo, ele foi sendo trabalhado, né, construído, e de uma forma num cenário de muita confiança. Eu acho que isso facilitou muito e facilita a nossa relação. E o resto, gente, quando você faz uma transição, as coisas não acontecem do dia para noite, né, tem todo um momento de adaptação, tem um momento de entendimento, tem um momento dessa reconstrução de você saber que um dia você tá lá dentro das 4 linhas, depois você vai estar fora, e daí como você contribui para esse crescimento. Então tem vários fatores e contextos que eles vão se desenhando, se desenvolvendo ao longo do tempo. Então eu acho que é isso, a Day é uma grande inspiração e continua conosco, trazendo essa relevância e essa identidade com o projeto, que acho que isso a gente não pode perder, a identidade do projeto, é uma coisa muito importante. E eu tenho certeza que enquanto a Day, a Deia, a Vanvan, que são mulheres que estão atuando com a gente na comissão, mas que já foram jogadores, né, até pra Jana, Você eu, então, tipo, essas jogadoras elas vão ter muita identidade, então elas vão fazer coisas e conhecer a Ferroviária como poucas pessoas. Eu acho que isso é importante pra gente manter a longevidade das nossas guerreiras grenás. eu não tenho dúvidas de que a Daiane tá curtindo esse momento, cara. Daiane tá demais. Nossa, deve estar voando. Inclusive foi lá pra Porto Alegre, né, junto com as meninas, pra Liga de Desenvolvimento. Uma outra experiência agora, né, na parte de gestão. Exatamente. Mas Ter esse convite é aquilo lá que a gente estava conversando no começo, né, quem tem mais de 30 anos não teve categorias de base, ela também não teve, né, com 16, pelo menos aqui em Araraquara já estava jogando profi. na equipe profissional do Extra Fundo Esporte. Então acho que ela agrega muito com a experiência que tem para as mais jovens e claro que as mais jovens se inspiram muito nela, né, então é muito da hora isso, cara. Sou muito, assim, suspeito pra falar, né. É muito fã, porque, cara, você tá aqui dentro e você vê como o negócio funciona. É da hora pra Então não tem caramba. mesmo. E, ô Nute, você citou até a sua
Olha lá o momento ali, volta lá, ó, aí, ó, quando Dia especial. a Daiane e a Luciana completaram 300 jogos, né, aí tem, atrás da camisa tem ali os títulos que elas conquistaram pela Ferroviária, e a Nut teve o prazer de entregar aí esses quadros emoldurados com as camisas personalizadas. Foi da hora demais esse momento, né, Nut? Puxa vida, foi sensacional, porque não é qualquer atleta que completa 300 jogos por um clube. E tamanha representatividade, né, são inspirações, são grandes figuras dentro do contexto não só da Ferroviária, mas do futebol feminino. E aí trazendo pra Ferroviária a Lu, a Lu grinou toda, gente. Ela é um dos maiores símbolos que a gente tem dentro da Ferroviária. E a Dai que é a nossa eterna Capitã América, então, tipo assim, era muito representativo. E eu estava do lado da Dai, a Dai era a minha crush, você tem noção disso? Era muito grande, é muito grande, então foi muito emocionante. É a maneira como nós, fizemos, né, esse dia especial. Teve o corredor, né? Nós fizemos o corredor trazendo todas as categorias ali que tínhamos e comissões, a gente fez um corredor para elas passarem e serem aplaudidas, tipo, é muito legal, tipo, é a geração aqui com as mais novinhas e crescendo, e olhando e sabendo que é possível que elas também trilhem esse caminho e sejam vencedoras e inspiração e tenham um marco dentro do clube. Então é muito grande, né, é muito simbólico isso. E a Luciana chorando horrores esse dia. Foi muito linda. Foi muito bonito, pegou todo mundo de surpresa, valeu muito a pena aí esse dia. Com certeza tá marcado na história, das guerreiras Grenás. Reta final de programa. Mas já? Ô, então, a hora passou. Rendeu, hein? E achou que não ia render. E eu não tinha isso com medo. Ai, tô com medo, tô com um pouco, né? Hã? Ô Nuti, mais 2 assuntos, né, você falou sobre a sua ida pra Federação Paulista de Futebol, né, como é que foi esse momento pra você lá e o quanto agregou também pra sua carreira de gestão, gestora no caso? Foi um momento, eu brinco que foi uma passagem meteórica, porque eu cheguei na federação em janeiro de 21 e saio em maio com um convite para retomar, para voltar à Ferroviária como coordenadora. Então, foram poucos meses e nós estávamos naquele momento de pandemia ali, né, estava no finalzinho, então tinha, eh, é legal porque, assim, a parte boa de estar na federação e os momentos que eu tive foi de troca mesmo, de entender como faz uma competição, como é que é o planejamento, entender quem são as pessoas e como elas fazem, né, tipo, pô, você tem que sentar ali na mesa para fazer uma reunião, pensando com o departamento de marketing e comunicação, o departamento de competição, pensar em infra e por aí vai. E aí você vai fazendo essa comunicação e depois conversando com os clubes e tentando responder esses questionamentos, essas perguntas e como pode fazer essa construção. Além de outros projetos que são também muito importantes e muito bons, por exemplo, na época a gente estava falando sobre o programa de liderança, tipo, pra sair fazendo o programa de desenvolvimento de treinadores. Eu lembro que com a Lorena a gente estava desenhando, falando sobre esses projetos, em como poderiam ser essas capacitações. Então, tipo, é muito legal ver o macro, ver tudo que cerca uma federação e qual a importância de cada departamento. E principalmente você tá na federação que é referência, né, a Federação Paulista. Então isso foi a coisa maior e mais gratificante que eu tive. Porque no mais, quando voltaram as competições, eu já tinha voltado pra Ferroviária. E também, como estava em pandemia, teve, tipo, poucos dias onde eu estive com pessoas no escritório, a gente fazia muita reunião online, mas no escritório, aquela rotina, eu pouco peguei, né. Então, foi um momento muito importante para mim, muito importante, mas ao mesmo tempo, se não fosse a pandemia, eu poderia ter aproveitado um pouco mais, infelizmente. Mas é isso, foi muito bacana. Cara, até pra não fugir muito, Ana Lorena March, que significa essa pessoa pra você? Porque assim, Tem uma eu vou depois. eu não vi Pelé e Coutinho jogar, mas eu vi essas duas trabalhando juntas, cara. Nossa, assim, ó, lá em cima, cara. Vocês fazem parte da história aí da gestão do futebol feminino da Ferroviária. Vocês ajudaram a alavancar demais ali, período 2017 até arrancar. Cara, eu lembro de uma passagem da Ana Lorena aqui,
quando o Brasil veio jogar aqui em 2019. E a gente estava disputando o Brasileiro Sub-16. Tinha um Sub-18 e Sub-16. Aí foi Ferroviária e Vitória pros pênaltis. E na época, a delegação do México desceram do busão indo pros vestiários. Eu com meu celular vendo um jogo no Maicujo, finado Maicujo. E a Lorena com o radinho aqui, ela conta isso. Eu falei, tá indo pros pênaltis. E começou, né? Foi 1-1 no tempo normal. Aí a gente ganha nos pênaltis do Vitória, na disputa do terceiro lugar. E a Laisla pega um pênalti. E na época o Vitória tinha a Yane no gol e a Raíssa, que depois vieram a Rai, né? Vieram aqui pra cá. Aí, cara, tipo, Brasil e México fazendo amistoso de gente comemorando o terceiro lugar do Brasileiro Sub-16, né? É muito legal, né? Demais, né? Mas e aí? A Lorena March, ela é minha mentora, minha amiga do coração. Ela é, tipo, tudo, porque eu comecei a ter o contato na gestão com o futebol, foi com ela. A minha formação foi com ela. Eu, tipo, aprendi basicamente tudo com ela. A ter o entendimento, tipo, das importâncias, sobre projeto, sobre liderança feminina, sobre, tipo assim, tudo que é relacionado à minha base ali, eu tive grandes figuras na minha visão. Foi ela e o Leonardo André Mendes. Então, a Lô, ela fez parte de toda a minha trajetória. E aí nessa concepção de vislumbrar mesmo. Ela fala assim: "Poxa, Nute, mas acho que você pode ser mais, você tem que fazer mais, você tem que estudar mais, você tem que falar mais, você tem que ir atrás de mais coisas. Você pode ser uma das melhores, mas tem que fazer isso, isso, isso". Então, tipo assim, ela, além de ser a minha mentora de fato e quem trouxe essa curiosidade, que quem, tipo, fez o processo para que eu entrasse, aí ela é uma grande amiga, né. Então, ela estava no meu casamento, inclusive no ano passado, e ela é muito especial, porque, assim, a gente tem muita troca. Então, nos momentos ali mais apertados, no momento de crescimento, de puxão de orelha ou de conselho, quem estava ali, de fato, ali comigo no dia a dia era ela. Então, é uma grande amiga e espero ter mais trabalhos aí com ela, que ela é a Lorena é foda. Gosto Posso muito dela. posso só falar mais um nome? Hum. Anne Kopanak. Opa! Essa é feríssima também. Beijos. A Anne também, cara, é uma baita amiga que a Ferroviária me trouxe, e aí a gente leva pra vida. A Anne tá longe, mas ela sempre tá perto, porque naqueles momentos ali que a gente trouxe a reestruturação do futebol feminino, a gente primeiro departamento que a gente se aproxima é o marketing, né. E aí através do Betão que tá conosco aí trabalhando aqui no feminino. Mas junto com ele, depois quando a Anne tá na Ferroviária, a gente começa a ter essa aproximação, são as pessoas que mais, ajudam e fazem essa construção de pensar diferente, de trazer novas coisas, e pensando sempre de maneira muito correta, né, de maneira de crescer, não separando o que que é futebol feminino, o que que é futebol masculino, tentando construir de fato. Tanto que quem faz a concepção da nossa guerreira é a Anne e a Lorena. Então, e aí a gente vai para além disso, né, porque daí a gente começa a partilhar de valores, de desejos, de sonhos, de conquistas. Então, a Anne traz todo esse universo além da amizade dela, que ela é uma pessoa incrível, uma grande amiga também, que eu vou levar pra vida, espero trabalhar de novo, mas que são pessoas que, independente de trabalho, a gente carrega do lado esquerdo do peito. E querendo ter sempre por perto, que serão sempre pessoas que irão somar. Olha ali pra aquela câmera já. Fala. Ana Lorena e Anne. Boa. Aguardo vocês aqui. Aguardo vocês aqui. É um convite. É um convite. Beleza? Quase uma convocação, tá? Pode ser, produção. Vamos tentar arrumar esse encontro? Maravilha. Quase por último, Copa do Mundo Feminina 2027 no Brasil. Qual que é a sua expectativa para esse evento? Magnitude? Você acha que é a mesma magnitude que o masculino? Em termos de evento aqui no Brasil? Você acha que vai bombar, que nem bombou 2014? Eu acho que vai bombar. Eu acho que a gente vai. Claro que eu espero que
A gente tem uma construção para a modalidade até a Copa do Mundo, no sentido de ter as competições mais organizadas, que elas sejam mais bem planejadas, que a gente tenha mais competições de base, que a gente tenha mais eventos relacionados à educação, enfim, a gente tem que ter uma cadeia, um planejamento para chegar em 2027 e a gente desfrutar do grande evento. Mas a gente tem que aproveitar esse momento para construir e fidelizar o futebol brasileiro, e alavancar ainda mais. E a Copa do Mundo, eu acredito de verdade que vai ser o nosso grande evento, e assim como foram nas outras Copas que a gente vem tendo ano após ano, que elas vão crescer. Elas vão crescer ainda mais. E eu acho que 2027 a gente vai ter uma grande notoriedade. Acho que a gente vai lotar estádio. Acho que vai ser um grande palco, assim, pro nosso futebol brasileiro. E eu espero que futebol mundial, mas eu espero que, para além disso, que depois a gente mantenha. Eu acho que se a gente conseguir fazer um grande evento e trazer essa energia, trazer essa segurança aí para os estádios, para os nossos eventos, isso vai fazer com que mais famílias, mais crianças vão estar consumindo futebol, e eu acho que o Brasil, a nossa seleção brasileira, eu torço muito e espero muito que a gente chegue muito preparado para que, para além de toda a conquista que a gente teve, que já é ter a Copa do Mundo aqui, que a gente consiga também trazer bons resultados, né, que isso eu acho que vai trazer uma importância e um caráter ainda maior pra gente. Então, tô numa expectativa muito positiva, mas pensando que não dá pra gente pensar só lá em 27, que a gente tem que pensar o todo e essa construção. E aí o nosso próprio centro de treinamento faz parte disso, né, Você acha que temos condições, assim, saindo do papel? de pleitear uma sede. Isso. A gente tem um estudo ali da FIFA, né, que eles têm alguns pré-requisitos. Já foi enviado, agora tá na mão ali do pessoal para fazer essas análises e entender se faz sentido. A priori, nós atendemos as expectativas, né, os pré-requisitos, mas aí tem que entender também, quais são as logísticas, as seleções têm que aceitar, porque no final a gente tá num país, né, gigantesco. Muito bem. E entender como é que vai ser o desenho e o planejamento de cada seleção para ver se elas acabam nos escolhendo. Mas chances eu acredito que nós temos sim. Última pergunta. Que medo. Eu falei pra ela, ela estava saindo da sede, ela falou assim: "Mas você vai perguntar o quê pra mim?" Falei: "Cara, eu não posso falar, mas a última pergunta é a mais Deixa eu difícil." até lembrar o que que é. Vixe. Essa eu quero ver. Nuti, qual foi a sua maior luta até você chegar onde está? No futebol? Em Vida. tudo na vida? Nossa, que pergunta difícil, profunda. É bem difícil mesmo. Poderia perguntar, me falar que eu ia pensar sobre. Ah, cara, eu acho que eu não tinha dimensão, que eu ia trilhar esse caminho. Eu sabia que eu queria jogar bola, era o que eu queria quando novinha. E depois descobri que eu tinha que estudar para seguir fazendo algo. Eu acho, e depois que eu entrei nesse mundo, nesse universo, que eu entendi todas essas perspectivas, eu fui conhecendo pessoas e através da nossa conexão, de acreditar nas mesmas coisas, as oportunidades foram surgindo. Então, eu tive a sorte de conhecer muitas pessoas bacanas, e muitas pessoas que queriam que o futebol necessariamente crescesse, que ele fosse, sabe, algo maior e que fosse feito de maneira diferente. Que aí entra a Anne, a Lorena, o Léo, o Pedro, o Roque Júnior, né, o Bruno, que são pessoas que eu tive contato. Então, só que eu acho que talvez tenha sido mais difícil chegar até aqui para depois ir.
entendeu? Eu acho que sair de casa lá quando era novinha, com 15 anos, hã, depois você volta, tem que fazer teste para ver para ir para Criciúma, aí volta para casa sem saber para onde vai, até conseguir ter o convite pelo MSN lá do Léo e aí aceitar. Eu acho que esse caminho foi o mais difícil. E depois, eu acho que é isso, você acreditar em algo e seguir, sabe, e persistir. Acho que talvez seja isso, meu caminho mais difícil foi chegar até isso, a ter que, tipo, vou fazer teste, vou insistir, volta, faz teste, insistir, volta, até chegar. E depois as coisas foram acontecendo de maneira muito feliz. E e eu falo que eu comecei o meu sonho de ser gestora lá no alojamento e com o futsal, porque nós não tínhamos um número muito grande de pessoas, né, trabalhando na comissão, era basicamente o técnico, o auxiliar, O Léo, né? era o Rafa e o Léo, depois chegou o Robertinho. Sim. Então eram os 2 para fazer absolutamente tudo. E aí eu dava força lá no alojamento, né, tipo de, às vezes, fazer compra, tinha que fazer alguma coisa, organização, fazer reunião no alojamento para, né, reorganizar as coisas, ter a nossa uma harmonia ali dentro da nossa casa. Então acho que, depois você sai da esfera de alojamento, você vai entrando como supervisão, então os os problemas, né, ou o que busca de solução, ele vai aumentando, obviamente, vão ficando mais difíceis, mas eles vão tendo os seus caminhos. Mas para chegar até ali e ter o entendimento, eu acho que foi o mais difícil, né, ser nova, longe da família, indo pouco para casa, alguns lugares com mais dificuldade do que outro. Teve uns alojamentos, não foi em Araraquara, mas teve uns alojamentos que, a gente fazia, eu brinco, é sério isso, mas a gente fazia gato. Aí chegava a companhia lá de né, de ganho, a gente abaixava e ninguém via a gente, tipo assim, Deus teve do céu. muito percalço. Teve um ano que eu deixei de estudar, porque o gestor de determinado time, ele acabou não me matriculando na escola, né. E depois eu cheguei a jogar irregular, porque eu joguei com a identidade de outra pessoa, isso é muito sério. Então, eu passei por muitas coisas que no futuro, depois quando a gente vai tendo o entendimento, o conhecimento do que é certo, o que é errado, do que pode e que não pode, que você, dentro dos seus valores, você fala assim: "Cara, eu não quero mais isso. E se eu estiver na responsabilidade eu não quero que aconteça mais. Eu não quero passar por esse momento, eu não quero que outras jogadoras passem". Então eu acho que esses momentos, quando eu era mais nova, que eu passava por algumas situações, eles foram muito difíceis e depois me ensinaram para que lado que eu queria seguir. E acho que até agora relembrando uma da situação que eu se eu pudesse citar outra que foi o durante todo essa construção e concepção da Noelle, né, da Nut, eu acho que um momento ali mais difícil que eu passei também foi o falecimento da Esther, da nossa estrelinha, que sem dúvida ali foi um dos maiores baques ali, um dos momentos mais difíceis que eu passei. E e e espero nunca passar de novo, espero que ninguém precise passar por isso, porque foi de fato um momento, muito triste, né, cara, tipo, é um sonho, É o mais delicado da história é o do mais um clube e delicado, das então pessoas que estavam envolvidas. exato, esse foi um dos momentos mais difíceis que eu passei. E no mais eu acho que também é muito aprendizado, né, muito crescimento, a gente vai amadurecendo. Aí vai amadurecendo na parte pessoal também, acho que Araraquara trouxe muita coisa boa pra mim, eu sou casada, tenho minha esposa, tô construindo também uma vida aqui, então, tipo, Araraquara ela é muito boa comigo. Acho que eu tenho muito mais coisas boas do que qualquer coisa e sou muito feliz aqui trabalhando na ferroviária e fazendo parte desse projeto histórico e vencedor, né, e que tem um olhar para continuar cada vez mais crescendo e desenvolvendo a modalidade. Eu me sinto honrado de estar aqui nesse momento e também de fazer parte do clube, ô Janaíne. Eu acho que tem coisas que não tem como explicar. É inexplicável. Então, Eu só tenho a agradecer. é isso, só gratidão mesmo, né? É, Que exatamente. é muita coisa. Falo: "Cara,
Às vezes a gente nem merece tanto, sabe? Mas, poxa vida, que imersão bacana. Como é legal estar aqui dentro. Sem sombra de dúvidas, faltam palavras. Mas estamos chegando ao fim aqui do mais um Voz das Guerreiras. E agora, como a gente vai se despedir? Sei lá. Ué, Só pra complementar, eu e a gente tá mais junto assim desde 2011. Então aí são uns 14 anos já. Eu tinha uma passagem que eu fui embora, fui jogar no outro time, e a Nut ficou. Mas depois que a gente também, eu volto pra cá, nossa, é muito tempo de vida junto, é muita história junto, é muita história bacana, muita história triste também, óbvio. Mas é muito legal ver o que a gente conseguiu construir como pessoa, como profissional. Então é surpreendente nos ver hoje, depois de 14 anos. Aqui. falam, né? A Ferroviária é uma escola. Sem dúvida nenhuma, é uma escola mesmo, cara. Tipo na pós-graduação, sabe? Tipo, uma coisa assim maluca. Pós-graduação com tempo indeterminado. Isso, ainda. É isso. Bom, é isso. Eu acho que a gente tá chegando ao fim, né, Zoco? Nut. Exatamente. Chegando ao fim de mais um Voz das Guerreiras, agradecendo a Nut pela presença, muito obrigado. Desculpa tomar seu tempo. Você achou que ia durar uma horinha aqui, durou muito mais do que a gente esperava. Mas agradeço demais aí o tempo conosco aqui. Muito obrigado. E que 2025 continue trilhando o sucesso que as guerreiras merecem. Obrigada pelo convite. Esse projeto, da Voz das Guerreiras, ele é incrível. E ele foi pensado, sonhado e desejado, né, produção, por um tempo. E a gente conseguiu tirar do papel. E ele é incrível, assim, porque eu até brinquei. Eu falei, poxa, 1h15 e tal, mas não tem. É muita história boa, é muito assunto bom, é muita, sabe, é muita conexão, muitas pessoas importantes que passaram aqui. A gente vai relembrando. Como a Gênia falou, Janinha, poxa, eu conheço a Jana há muito tempo, a gente tem muita, muita, muita história engraçada, muita história boa, muito aprendizado também. Mas eu acho que é isso, é trazer um pouco essa voz desses profissionais que passaram ou estão na Ferroviária, para trazer para perto também dos torcedores e quem gosta de futebol, esse conteúdo. Eu acho que isso é grandioso, sabe? Tem coisa que vai muito além. Então, e eu fico feliz e honrada também por estar aqui, por estar trocando essa ideia com vocês, esse momento, relembrando coisas boas, e agradeço demais, gente. Parabéns pelo projeto e obrigada, que a gente possa fazer muitas vezes, trazer muitas pessoas boas para. Boa. Isso. Valeu, Nut. Valeu, Zoco. Valeu. Ai, caramba, foi mal. Bati, mano. Valeu, Jana. Vamos ficando aqui mais um Voz das Guerreiras. Até o próximo. Tchau. Valeu, galera. Tamo junto.